dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo o podcast no Brasil ou no Canadá. Hoje a gente está aqui com a Ziza e ela vai se apresentar para a gente e contar um pouco da experiência dela e qual é essa experiência. Oi, gente, meu nome é Isabelle Geto, eu sou aluna do 2º ano de Desenvolvimento de Sistemas aqui na Escola Bonifácio e eu passei no programa Prontos para o Mundo para um intercâmbio para o Canadá e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, eles vão me fazer umas perguntas e eu vou responder aqui junto com vocês. Bom, então pra gente é uma honra estar aqui com você e poder te Obrigada. receber. Inclusive, uma pessoa muito simpática e carismática. E a primeira pergunta eu vou deixar com o Brian. Então, como que foi a sua rotina no Canadá? Foi bem diferente da que você tem aqui no Brasil? Assim, minha rotina ela foi bem diferente. Logo que eu cheguei, eles já perguntaram se eu queria fazer parte do time de vôlei da escola, o time oficial, se eu iria participar de torneios, essas coisas. Eu falei que sim. Então, eu tinha treino de vôlei todas as quartas-feiras e segundas, se eu não me engano. Aí mudou para sexta também. E quase todo final de semana, de sexta para sábado ou só de sábado, eu tinha torneios para participar. E como que funcionava esses torneios? Vocês, competiam entre si? Ou era só um time de vôlei para a escola ou era, outras escolas? Todas as escolas tinham um time de vôlei. Todas as escolas têm esse time de vôlei. E a gente competia com outras escolas, outras cidades. Então tinha vez que a gente ia dormir em outras escolas, passar a noite para poder jogar, porque a gente jogava coisa tipo de, 4 jogos num dia, no outro dia mais 5 jogos. Então era bastante coisa, a gente tinha que dormir fora para poder competir com outras escolas. Caramba, bem interessante. E você, tinha contato também com as alunas das outras escolas também, durante os torneios, quando você dormia nessas escolas, você conseguia ter esse contato? Sim, porque na maioria das vezes, como isso acontece faz bastante tempo, as minhas amigas, as canadenses, elas tinham amizades com essas outras meninas, então às vezes elas acabavam conversando, me apresentavam, falavam, ela é uma estudante internacional do Brasil, essas coisas assim. Caramba, bem. Legal. E qual que foi a parte mais difícil da... Calma aí que eu perdi aqui. A parte mais difícil para você se adaptar? Assim, para mim a parte mais difícil foi nas primeiras semanas, porque o meu inglês estava bem travado. Eu não conseguia entender direito o que eles falavam, às vezes eles tentavam me explicar umas palavras muito novas que às vezes a gente não acaba aprendendo no inglês que a gente aprende na escola, essas coisas assim, porque quando a gente aprende o inglês na escola, é um inglês mais robótico, vamos dizer assim, a gente tá aprendendo a língua pura. Quando chega lá, eles vão ter gírias, eles vão falar embolado, eles vão ter sotaque, eles vão ter um monte de coisa. Isso dificulta a gente, porque a gente não aprende desse jeito, a gente não conversa inglês aqui. E isso me deu bastante dificuldade, mas foi passando o tempo, contanto que teve uma vez que uma amiga minha passou o dia inteiro lá em casa, jogando jogo de tabuleiro e tudo mais. E pra mim, eu acho que aí foi o meu ponto principal pra poder destravar meu inglês e eu conseguir conversar mesmo e sem medo. Acho que é isso, né? Ter confiança também para avançar o seu inglês e tudo mais. E como que, você começou a ter esse interesse pelo inglês? Como ele surgiu na sua vida? Assim, desde que eu era bem pequenininha, a minha mãe ela tinha mania de colocar desenho em inglês pra mim. Pra assistir, ouvir musiquinha, todas essas coisas ela gostava de pôr desenho em inglês. E desde pequena eu tive essa facilidade de ouvir, eu gostava de buscar tradução. Quando eu fui crescendo ouvindo música, eu gostava de buscar a tradução das músicas pra ouvir. E foi indo desse jeito o meu interesse, porque eu acho uma língua muito bonita e é bem legal aprender. Realmente. E hoje em dia é muito importante para currículos, tudo de coisa assim, é muito importante você ter o inglês. Porque é principal, né? E querendo ou não, olha, o inglês, você nem tinha chegado a colocar ele no seu currículo ainda e já te deu um intercâmbio por aí, entendeu? Então, é muito importante abrir muitas portas, assim. Então, acho que é importante focar nisso. Você teve algum choque de... Caralho, me perdi de novo. Você teve algum choque cultural inesperado? Sim, choque cultural. Vamos ver. As pessoas são muito educadas lá. Muito. E é um negócio de doido mesmo, assim. Eles são muito educados, carismáticos. Não que a gente não seja. Mas é um nível avançado, que nem os adolescentes mesmo são num nível tão avançado de educação que as escolas não precisam ser separadas, tipo assim, as criancinhas dos adolescentes, que nem aqui precisa ser. Eles podem colocar todo mundo junto, porque eles não vão bater nas crianças, nem nada. E eles cuidam, e é tudo assim. A maior educação. Acho que disciplina, né, o principal, Sim. Então, e que nem eu tinha dito antes, o que é muito estranho, porque a gente vê e tem um estigma, né, um estereótipo de que geralmente eles vão ser frios, não são tão receptivos. Porque o estereótipo do Brasil é da gente ser um país caloroso, carismático. E é bom saber, porque
se uma pessoa tem interesse em procurar o intercâmbio, seja comprando para o mundo ou de outra forma, né, pagando em si, é legal para a pessoa se sentir acolhida, né, se sentir confortável, ter a sua experiência aqui para contar e tudo mais. Agora, uma pergunta que não quer calar. O frio de lá é igual dizem? Muito Sim, frio? sim, eu acabei não pegando inverno. Começou o inverno de verdade assim que eu vim pra cá. Que nem agora minha amiga me mandou uma foto e tá menos 12 graus lá agora, né? Que tá no início do inverno, o inverno deles pode chegar até menos 42. Mas eu só peguei frio de menos 3. Foi o máximo que eu peguei foi menos 3. E eu cheguei a ver neve e tudo mais. Mas foi só um dia que teve neve e tudo mais, eu cheguei a ver. Nossa, mas mesmo assim, eu não sei se safou, né? Porque também ia ser uma mas experiência. é bem gostoso. Assim, a neve e tudo mais, se não tá ventando, você não sente tanto frio, é bem gostoso. É uma coisa bem legal. E, assim, o melhor dia pra você no intercâmbio, qual foi? Que você se sentiu mais acolhida, assim, mais em casa? Que você sentiu que tava confiando ali nas pessoas do seu redor? Ai, foi uma vez que a gente tava na sala vendo TV e não tinha muito plano pra fazer, tipo, de sair nem nada. E o meu host father chegou em mim e falou assim: Você gosta de carro, né, Bel? E eu falei assim: Eu gosto bastante. Aí ele pegou e falou assim: Ah, então vamos sair, já se arruma que a gente vai sair. E aí eles me levaram numa exposição de carros, que eles falam que são os muscle cars, que é uns carros bem grandão, assim, com turbina, com tudo. E eu fiquei muito feliz nesse dia porque eu não pedi. Ele só chegou e falou: Ah, vamos lá. E aí a gente foi bem legal. E, tipo, o interesse dele mesmo, né? Tipo, saber o seu gosto e de ir atrás de algo pra você. Muito interessante. Sim, muito fofos. São pessoas bem calorosas, muito fofas, muito carismáticas. E como você define, assim, quem participou da sua host family? Como funcionou? Tipo, você foi pra um apartamento junto com essas pessoas? Eu gostaria de saber. Isso, assim, a gente chega no aeroporto e aí vinha uma pessoa que ela é responsável pelos intercambistas de lá. Ela pega todo mundo e leva cada um pra sua casa. E aí cada um vai ter a sua host family, tipo, pode ser composta por pai, mãe, ou só mãe, ou pai, mãe, filhos. Isso vai depender da família. A minha era composta por 2 senhores de idade. Era uma senhora de 62 anos e um senhor de 65, mas parecia que eles tinham bem menos, porque muito joviais, brincalhões e tudo mais. E a gente fica na casa deles. Eu morava numa casa, numa cidade bem pequenininha, tinha 100 habitantes na cidade que eu morava. Era bem pequena mesmo. E aí a gente ficava lá na casa deles mesmo, a gente morava lá. E aí junto comigo morava outra intercambista, só que não do Brasil, da Colômbia. E aí a gente ficou morando juntas lá. E como é que foi o contato também? Ai, foi muito legal, muito simpática. O inglês dela, assim, no começo também tava bem difícil de entender, porque eles têm bastante sotaque. O pessoal que fala espanhol tem muito sotaque quando vai falar inglês. Mas a gente foi se ajudando. Tinha coisa que ela não entendia, ela falava em espanhol, eu tentava entender, ajudar ela, e a gente foi se ajudando, né? Foi bem legal. Mesmo. Foi uma mistura. Teve alguma coisa que você faria diferente? Aí, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria saído mais. Eu sei que eu saí bastante, mas eu teria saído bem mais, teria tido menos vergonha de conversar mais com os adolescentes, porque eu conversava bastante. Mas eu tinha muita vergonha de falar assim: ah, vocês vão sair, posso ir juntas, essas coisas assim. Eu tinha muita vergonha. Se eu tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, seria isso. Seria falar assim: não, deixa eu sair, deixa eu ir junto e tudo mais, ter mais oportunidades. Entendi. Criar mais experiências. Sim. Então, faz sentido. E teve algum ponto negativo, assim? Alguma coisa que te incomodou? Olha, nada. Pra mim foi tudo muito bom. O que eu falo assim, pra quem passar e conseguir e tudo mais, é vocês não ligarem pros outros, porque muitas das vezes vão ter pessoas brasileiras que vão acabar complicando sua vida, pode ser que sejam chatos ou não. Muitas das vezes tem gente que não vai com brasileiro junto, mas tem gente que vai com brasileiro. Eu peguei uma brasileira que eu não gostei muito, foi bem complicado, mas assim, não deixar isso estragar a viagem de vocês, porque a viagem é de vocês, é pro bem de vocês. Não importa o que ela fazer, o que ela falar, vocês não são obrigados a ter amizade com ninguém e tá tudo bem. Não deixem isso abalar vocês, porque senão a viagem de vocês vai ficar ruim por conta de uma pessoa que tá lá que era para estar aproveitando também e não está, né? Então, essa é uma dica. Não ligar para os outros e ligar para o seu bem-estar. É a sua viagem, entendeu? É o seu aprendizado. É verdade. Não deixar, né, a opinião Não. definir as suas ações. Bom, eu vi um vídeo também, agora que eu lembrei, a parte, assim, seu patinando no gelo. Eu queria saber como é que foi a experiência. Nossa, foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu já tinha andado de patins normal, sabe? Então, isso me deu uma facilidade a mais. E a gente foi patinar no gelo. Eu fui a única que não caiu.
Me desculpa aí. Foi bem legal mesmo, assim, é uma experiência muito legal, porque no começo sua perna fica meio bamba, assim, você fica todo meio molenga, mas, nossa, é muito gostoso. Eu só fiquei com a mão muito gelada, com as mãos, com a pontinha do dedo bem gelada, bem fria, mas é muito legal, é uma experiência, assim, que se eu pudesse fazer várias vezes aqui no Brasil mesmo, eu faria, é muito legal. Nossa, eu nem imagino, porque eu amo andar de patins, então no gelo ainda. Nossa, é uma Tem delícia. muita diferença, assim, de equilíbrio e Tem. tudo mais? Tem porque você tá andando, vamos dizer que na ponta de uma faca. E aí ela é bem fininha, assim, se você virar um pouco o pé, você já torce. Meu Deus. Tem que ter um equilíbrio bem forte, mas é muito gostoso de andar. Se, assim, é que aqui no Brasil eu acho que é pago, né, pra andar nesses ringues de gelo. Provavelmente. Lá é de graça? É. Caramba. Lá é de graça ou você paga, tipo assim, bem pouquinho por 1 hora pra ficar lá. E depois disso a gente ainda foi no boliche e tudo mais, é bem legal. E você acha que o intercâmbio mudou a maneira como você enxerga as coisas? Sim, isso daí eu posso falar assim que com certeza, porque antes do intercâmbio eu não tinha vontade de morar fora do Brasil, sair do Brasil, essas coisas assim, eu não tinha essa vontade. Assim que eu fui pra lá, eu comecei a ter. Eu comecei a pensar, nossa, eu vou me esforçar muito, eu vou estudar, vou trabalhar, porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero, se eu puder, assim, trabalhar de verdade pra dar uma vida melhor pros meus pais, levar eles pra lá, meu irmão, eu faria isso. Porque, assim, é outra realidade. O salário é muito mais, é outra vida, sabe? Muito diferente. E o bom do Canadá também é que a saúde de lá também é pública, né? Se eu não me engano. Não, a saúde é igual. É difícil também o acesso, mas não é tão difícil quanto os Estados Unidos. Mas o acesso também não é tão fácil. Faz sentido. Eu tinha visto um caso, acho que de um casal, acho que era, não sei se era um casal canadense, mas ele tinha sido internado e nos Estados Unidos. Ou era um parto. Foi um parto que aconteceu de repente lá. E aí, depois disso, descobriram que eles tinham R$1 milhão em dívida com o governo, né, por causa da saúde. Então, interessante saber disso. Sim, também. é complicado. A saúde não é tão pública assim, não. É complicado, você tem que pagar e tudo mais. Mas, por outro lado, pelo menos é um salário melhor. Então, você tem mais acesso, mais condição pra isso. As coisas a gente fala assim, ai, mas Abeli, você pagou $10 lá, se você converter pra cá, fica mais caro. Fica, porém, se você for pensar, vai, que eu estou ganhando um salário de lá, é muito barato. Muito, muito barato, sabe? Sim. Então, assim, é outra vida. E é país de primeiro mundo, o Canadá é país de primeiro mundo. Então, assim, é outra vida. Realmente, imagino. Ah, tá. E sobre o seu inglês? Que nem você disse que teve muita dificuldade no início com o idioma. E agora você sente que, tipo, com certeza deve ter melhorado bastante, né? Te ajudado com o sotaque e tudo mais. Você planeja continuar tendo experiências, tipo, o contato mesmo? Eu vou perguntar também dos seus amigos. Tipo de ligação para continuar não só treinando, mas manter esses vínculos junto com eles? Sim, sim. Olha, eu senti que meu inglês melhorou bastante, né? Esse é do sotaque, aprendi muitas palavras novas, muitos termos novos que eu não sabia que existiam. Então, assim, pra mim isso foi muito importante pro meu inglês. O que eu falo assim, se eu precisar de um inglês mais técnico, eu vou precisar fazer mais cursos. Vai, por exemplo, eu quero trabalhar numa área de mecatrônica, que é o Senai que eu faço. Eu vou precisar de um inglês técnico, porque vão ter palavras que eu não vou saber falar. Mas aí você vai aprimorando, porque você já tem a base. Então é só você aprimorar. Então isso é muito mais fácil. E com os meus amigos, eu até esse dia eu tava mandando mensagem pra eles, se eu não me engano, ontem, mandando áudio em inglês e tudo mais. Eles não curtem muito ligação nem áudio. Mas eu tô mandando do mesmo jeito e eles me respondem do mesmo jeito, assim, sabe? Mas eu quero sim continuar com a amizade, porque foram pessoas muito boas que eu conheci. Então eu quero sim continuar com essa amizade, com esse vínculo. E além de fortalecer o meu inglês, é uma amizade, né? É um vínculo que eu criei. E você ensinou alguma palavra em português pra eles? Ensinei várias, né? Imagina. Mas ensinei várias coisas pra eles. Mas é engraçado o sotaque deles. Eu tava falando pra falar bom dia. Meu Deus. É muito engraçado. Eles não conseguem falar esse bom dia. Sai como? Sai tipo um bundinha. Sai um negócio muito esquisito. Porque o acento deles é diferente. O nosso acento, quando a gente fala, é tudo pra cima. A gente fala usando essa parte aqui, ó, pra cima. Eles usam muito a garganta. Então eles falam de um jeito meio rouco e o acento deles é pra baixo. Então eles não. É pra dentro. Então eles não sabem fazer esses acentos que a gente tem. É muito engraçado. Então, outra pergunta também seria como você se adaptou lá fora, tipo, em questão da sua família, dos seus amigos? Como você manteve contato com essas pessoas? Ai, minha voz tá ruim, calma aí. Tá, desculpa. Outra pergunta que eu queria fazer é como foi a sua adaptação em relação à sua família, seus amigos? Como
Foi, né? Porque com certeza bateu uma saudade, né? E em quanto tempo, assim, você aguentou sem sentir falta? E se, com isso deve ter tido uma mudança, né? Tipo, a sua vontade que surgiu de morar lá. Como você acha que, tipo, morando, você vai lidar com isso e tudo mais? Então, assim, nos primeiros 2 dias que eu fui pra lá, foi quando a saudade bateu mais. Falaram pra mim que só ia bater saudade na segunda semana que eu estivesse lá. Bateu nos 2 primeiros dias, eu fiquei bem abalada, eu chorava bastante. Só que o tempo todo a minha host mami, ela me dava apoio, ela me abraçava, falava que tava tudo bem chorar, que não tinha problema, que eles chamam, quando a gente sente saudade assim de casa, tem um termo, chama homesick. E ela falava que não tinha problema, eu senti isso, que tava tudo bem. Então eu fui muito bem acolhida, contanto que nessa época que eu tava assim meio triste, a irmã da minha host mãe, irmã não, o irmão, tava lá na minha casa e eles me levaram pra sair, me levaram no shopping, compraram doce pra mim, pra eu melhorar. Então assim, eles foram muito fofos e eu tava me sentindo parte da família deles. Então ajudou muito eu me sentir melhor, eu não ficar ruim. O que eu também fiz foi, eu tentei ligar para meus pais, só que eu chorei muito mais. Então eu acabava não ligando tanto. Eu mandava mais mensagem falando que estava tudo bem, mandava foto, vídeo, falando que estava tudo ok. Isso foi me ajudando também bastante, manter esse contato com os pais. Eu vi que tem muita gente que não mantém contato com os pais quando vai para lá porque tem medo de falar em português e achar que só pode falar inglês. Gente, não é isso. Vocês podem falar em português. Eles só acham meio desrespeitoso se você falar alto na frente deles, porque eles não sabem o que você tá falando. Então o que eu fazia era sempre avisava. Eu falava assim, vou mandar um áudio pros meus amigos, vou mandar um áudio pro meu pai, vou mandar um áudio pra minha mãe. Pra eles terem a ciência que eu tava só conversando com os meus familiares, não tava falando nada demais. Porque fica estranho se eu tô aqui conversando com vocês, do nada eu viro e começo a falar outra língua com outra pessoa. Fica estranho. Então é só esse o problema, mas vocês podem falar em português, tá, gente? Se vocês irem com outros brasileiros, vocês podem falar em português com outros brasileiros, não tem problema nenhum. Mas foquem mais no inglês, que é bem melhor. Até pra você aprender a criar esse costume sim. mesmo, né? Pra não parecer que você tá armando alguma coisa, falando mal. Sim, Acho que é fica mais feio. isso. Entendi. Bom, e agora, como você tá lidando com essa saudade da pessoa de lá, né? Que você criou Foi bem difícil. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira. Na sexta-feira eu fiquei chorando o dia inteiro. Porque eles foram muito fofos. E aí eles me deram cartinhas, né? E eu acabei lendo só em casa. Eu fui ler direito, assim, pegar pra ler em casa. Então eu chorei bastante. Porque as meninas foram muito fofas comigo. No meu último dia de aula lá, elas me deram uma cesta cheia de presente, de coisa, sabe? Então, assim, chorei bastante. Mas eu tô mandando mensagem pra eles todos os dias, né? Eles não usam WhatsApp e Instagram, eles usam pouco, mas a gente tem Snapchat. A Snap eu mando mensagem pra eles todos os dias, perguntando como eles estão, mando foto. Aí, às vezes, eu mando até foto de vocês, assim, quando eu tô aqui na escola e tudo mais, mando foto pra eles salvam a foto. Falam, ai, que lindo, seus amigos e tal. Então, assim, foi uma convivência bem saudável. Foi um vínculo muito saudável que eu criei. Então é isso, né? Um intercâmbio não só pelo currículo, o inglês não só pela língua, mas também pelo contato, pelo vínculo com outras pessoas, pela cultura, conhecer, porque o mundo é gigante, é enorme, a gente não conhece quase nada, assim, né? Nem daqui do Brasil, então, tipo, é muito bonito isso, ver que você teve essa oportunidade de conhecer outras culturas e aproveitou e abraçou. Sim, é maravilhoso mesmo, uma oportunidade única. Abracem essa oportunidade, quem for fazer prova, tudo, abracem essa oportunidade, porque é uma oportunidade única que vocês vão estar tendo. E são, como a Duda falou, são amizades, são vínculos, não é só a língua. Você vai estar com uma família nova, sabe? Então, assim, aproveitem bastante essa oportunidade. Eu mesma fiz amizade com colombianos, fiz amizade com os canadenses têm parentes que moram no México, que falaram que quando eu quiser eu podia ir para lá. Então, assim, gente, é muito bom mesmo. Além de engrandecer, de enriquecer o seu currículo, porque agora no Brasil, se você quer um cargo bom numa empresa, você precisa ter o inglês. Então, além de engrandecer o seu currículo, vai engrandecer também a sua cultura, seus laços. Então, assim, é muito importante, gente. Abracem essa oportunidade. Bom, então é isso. Acho que para finalizar, tem algo que a gente não perguntou que você queira falar à parte, algum recado? E principalmente um incentivo para as pessoas para que elas foquem no seu inglês e se preparem para o Prontos do Mundo? Pelo que eu tô sabendo, o Prontos pro Mundo, agora as provas estão voltadas aos nonos anos e aos primeiros. Então, assim, gente, se esforcem, estudem bastante, porque vale muito a pena. Não é brincadeirinha, eu achava que era brincadeira, que eles estavam só blefando, vou falar a verdade pra vocês, mas não é brincadeira, são experiências reais, entendeu? Então, assim, se esforcem bastante, estudem o inglês. Até ouvindo música a gente consegue aprender o inglês, se você ouvir com atenção, se você ir lendo legenda em português, depois você vai mudando para o inglês. É muito importante estudar.
esse programa do Prontos por Mundo é muito bom, é de verdade. Eles ajudam bastante, eles dão suporte. Então, assim, é muito bom. Então, uma dica que eu vou dar é estudem. Seja vendo filme com legenda em inglês, depois você passa para a legenda em português para você entender. Gente, estudem. É muito bom e vai ajudar bastante no currículo de vocês. Então é isso. Com isso a gente finaliza o podcast com a Aziza e a gente agradece a presença dela e estou muito feliz aqui por receber e eu espero que vocês escutem e realmente foquem e levem uma lição daqui com vocês. Então, é